Olá, galera, de volta aqui com o nosso segundo tempo, com o nosso segundo momento da nossa aula de hoje, né? Ou seja, a última aula de vocês da semana, né? Já estão aí quase entrando aí no fim de semana, mas eu lembro a vocês que fim de semana também é momento de estudar. Claro, você não vai passar o fim de semana todo estudando, mas reserve lá um tempinho, 2, 3 horinhas para estudar, né? Para revisar aquilo que foi visto no decorrer da semana. E não é apenas com relação à geografia, mas com relação às demais disciplinas, ok? Então mantenha aí um horário organizado, tá? De estudo, que você pode ter certeza que você vai ter sucesso e vai ter êxito na sua avaliação. Quando estiver próximo à prova, né, você não vai ter aquele problema, nossa, quanto conteúdo para estudar, não, porque você já vem estudando regularmente, né? Ou seja, quando tiver ali nas proximidades da prova, você vai estar por dentro dos conteúdos que foram desenvolvidos, que foram ministrados no decorrer do bimestre. Tranquilo? Vamos partir para o nosso slide? Vamos lá? Então, olha só, galerinha, como vocês podem observar aqui no slide inicial, nós temos breves informações acerca da nossa aula, onde vocês podem observar aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza. Nunca vou esquecer desse nome, né? Professor Francisco Souza, a disciplina Nossa Bela e Linda Geografia, o conteúdo, a China e a Índia. Então, hoje nós estamos explorando aí o território chinês, as características relativas ao território chinês. Na próxima sexta, né, nós vamos entrar aí no território indiano. E a data de hoje, este dia 14 de outubro de 2022. 14 de outubro de 2022. Lembrando que outubro, né, em outubro se desenvolve a campanha do Outubro Rosa, né? Ou seja, estimulando as mulheres aí a tomarem mais cuidado com relação ao câncer de mama, né? Com relação aí à sua saúde, a parte mastológica. E aí você, ou seja, lembre também sua mãe, né? De se precaver, né? Fazer os exames regularmente, tá? Ou seja, procurar prevenir. No nosso slide seguinte, o que nós temos? Olha só, galera, o potencial de consumo em um país com mais de 1 bilhão de habitantes. Gente, o potencial de consumo em um país com mais de 1 bilhão de habitantes é muito grande e termina atraindo, despertando a atenção de muitas empresas. Afinal de contas, é um grande mercado consumidor, né? Ou seja, é uma grande oportunidade que as empresas têm de venderem seus produtos, né? E, consequentemente, lucrarem mais. Então, olha só, o potencial de consumo em um país com mais de 1 bilhão de habitantes, né? É outra importante razão de seus elevados investimentos externos, né? Investimento por parte de pessoas, de empresas de fora da China, né? Estrangeiros, e que terminam alavancando, né? Surpreendentemente, o crescimento econômico chinês. Tá? Então vejam que o potencial de consumo em um país com mais de 1 bilhão de habitantes é outra importante razão de seus elevados investimentos externos, né? Ou seja, estrangeiros que investem lá na China, pessoas de outros países que investem lá na China e que contribuem aí para o alavancamento, né? O grande crescimento econômico chinês. Então, olha só, a admissão, ou seja, a entrada da China na OMC, na Organização Mundial do Comércio, em 2001, foi outro fator que contribuiu para a ampliação do intercâmbio, né, comercial, né, das trocas, né, comerciais, e a geração de superávites, né, superávites recordes nos últimos anos, tá? Superávites recordes nos últimos anos, ou seja, isso mostra, né, esses superávites recordes nos últimos anos mostra que a China tem tido, né, uma vantagem com relação no quê? Com relação a entrar mais dinheiro em seu país. Ou seja, ela termina vendendo mais. Ela termina vendendo mais do que compra. Então isso termina o quê? Termina entrando mais dinheiro, isso termina tendo um superávit positivo lá no seu país, já que ela importa mais, ou melhor, já que ela exporta mais, ou seja, ela vende mais, tá? Do que
compra do que importa. Então isso termina dando um saldo positivo para ela, né? Já que suas vendas são maiores, ou seja, suas exportações são maiores. Tranquilo? E aí nós temos agora mais uma questãozinha, galera. O exercício faz o mestre, né? Nós temos que exercitar, praticar para ganharmos mais em conhecimento. E aí, no nosso exercitando, na nossa quinta questão, nós temos o seguinte: a China é apontada hoje como uma futura superpotência mundial. Apesar de sua abertura gradual e do aumento das desigualdades sociais, o país oferece uma série de vantagens para o capitalismo internacional. Assinale alternativa, a única alternativa falsa em relação a essas vantagens. Assinale a única alternativa falsa em relação a essas vantagens. Então, olha só. O grande mercado consumidor real e potencial que o país oferece. Então, ele pede para assinalar a única alternativa falsa em relação a essas vantagens. Então, letra A, o grande mercado consumidor real e potencial que o país oferece? Não, não é falso, né? Porque realmente a China ela tem esse grande mercado consumidor, ou seja, é algo real. Esse grande mercado consumidor, né, com muito potencial, né, que a China oferece. Isso desperta atenção por parte de investidores internacionais. Então, a letra A não é a resposta correta para a nossa quinta questão, ou seja, ela não é a alternativa falsa. Nós estamos aqui em busca da falsa. Né? Letra B. A localização privilegiada junto às economias que mais crescem no mundo contemporâneo. Letra C. A sólida infraestrutura em termos de transporte, energia e comunicação. A sólida infraestrutura em termos de transportes, energia e comunicações. Ou letra D, mão de obra muito farta e extremamente barata em relação a outros países da região. Nós vimos isso, né? Nós vimos que a China tem esta mão de obra farta, né? E barata, tá? Então, como nós estamos procurando aqui a falsa, não é a letra D, né? Ficaram aí as letras B e C. Letra A também nós já descartamos. E aí, galerinha? Letra B ou C? Olha, realmente a China, ela também ela apresenta essa boa infraestrutura em termos de transporte, energia e comunicação, exatamente para atrair, né, as empresas, né, exatamente para facilitar o desenvolvimento industrial. Então, a alternativa correta, de acordo com a nossa questão, é a letra B. Por quê? Porque a nossa questão, observe, né, assinale a única alternativa falsa. Né? Nós estamos em busca aqui da falsa em relação a essas vantagens. Tá? Então, olha só, a falsa, exatamente, né? A letra B, que diz a localização privilegiada junto às economias que mais crescem no mundo contemporâneo. Por quê? Porque a China, né, ela não tem essa localização privilegiada junto às economias que mais crescem no mundo contemporâneo. Quais são as economias que mais crescem no mundo contemporâneo? São os Estados Unidos, né? A primeira do mundo, são os países da União Europeia, e a China não está tão próxima a esses países, não tem essa localização privilegiada junto a essas economias, ok? A alternativa correta para a nossa quinta questão é a letra B. Lembrando que a nossa quinta questão, né? A busca é pela alternativa falsa, e a falsa é a letra B de bola. Tranquilo? Podemos avançar? Tá claro? Olha só, galerinha, no nosso slide seguinte, né? Nós temos aí um gráfico, né, mostrando o quê? Mostrando a evolução do superávit comercial chinês, né? Ou seja, esse superávit marcado exatamente por este destaque que a China tem, né? Por essa posição favorável que a China tem com relação a
as exportações, né? Ou seja, a esse aumento das exportações com relação às importações. Ou seja, ela termina vendendo mais do que comprando. Tá? Então, veja só, evolução do superávit comercial chinês, tá? E aí onde você vê a evolução aqui desde 2003 a 2007. Desde 2003 a 2007. Então, olha só, desde 2003 a 2007. Você vê que os números aqui se destacam em bilhões de dólares, sendo que em 2003 o superávit da China foi de 25,5 bilhões de dólares. E aí, detalhe, né? Se você observar de 2003 a 2007, não houve baixa. Ou seja, o que houve foi uma crescente. É só observar as colunas, né? As colunas sempre crescendo. De 2003 para 2004, olha só. 2003, 25,5 bilhões. 2004, 32. 2005, 102. 2006, 177 bilhões de dólares. Até chegar em 2007, 2006, 177 bilhões de dólares, até chegar em 2007 com 262,2 bilhões de dólares, né? Ou seja, além de ser uma crescente, né, no superávit chinês, nesse período aí de 2003 a 2007, você pode observar que entre 2005 e 2007 foi um crescimento nesse superávit muito grande, né? Dobrou, afinal de 102 para 262,2, dobrou. E de 2003 para 2007, você vê, né, que 2003 era apenas 25,5 bilhões de dólares. Em 2007, 262. Olha só, gente, em 4 anos, né, um crescimento aí de mais de 8 vezes, né? Um crescimento de muito destaque nesse superávit, né? Ou seja, a evolução do superávit comercial chinês. Um crescimento aí de muito destaque. Tá? Alguma pergunta? Ou seja, mostrando o quê? Isso mostra, isso que você está vendo aí, esse superávit, mostra o quê? Mostra que a China, né, passou a vender muito mais do que comprar. Ela passou a exportar muito mais do que comprou, do que importou. Tá? Se ela passou a exportar, se ela passou a vender mais, isso significa dizer que entrou mais dinheiro, né, no território chinês, ou seja, na economia chinesa, caracterizando esse superávit da economia chinesa. Ou seja, ela teve um crescimento, a sua balança, analisando a balança comercial chinesa, ela teve um crescimento favorável, tá? Já que as exportações superaram as importações. Tranquilo? Partindo para o nosso próximo slide, né? No nosso próximo slide nós temos com destaque aí transformações sociais e demográficas na China. Transformações sociais e demográficas na China. Então, nós já destacamos aqui, né, que a China, ela é esse grande país aí, que em termos absolutos, né, tem a maior população do mundo, afinal de contas, são mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E olha que foi adotada, né, a política do filho único, olha que foram adotadas políticas de restrições, políticas demográficas, que restringiam aí, né, que procuravam conter o crescimento populacional. E mesmo assim a China tem essa população toda, né, aí que você pode observar aí no nosso slide, tá? Então simplesmente é o país mais populoso da Terra, né? Aí atrás da China vem a Índia, e aí como a Índia não teve essa política, né, de contenção da população, né, essa política que procurava conter o crescimento populacional, tudo indica que mais à frente não vai demorar tanto para a Índia superar a China em termos de população absoluta. Tá? O problema é que o território chinês, o território indiano é menor, né, do que o da China. Chega nem a metade do território chinês, né?
Ou seja, vai ser muita gente por um espaço pequeno, né? No caso lá da Índia, né? Ou seja, vai ser uma pressão muito grande sobre os recursos naturais do território indiano. A taxa de crescimento vegetativo vem decaindo, essa taxa de crescimento vegetativo vem reduzindo, tá? Ou seja, o que é o crescimento vegetativo? É a diferença entre a taxa de natalidade, ou nascimentos, e a taxa de mortalidade, óbitos. Tá? Então, o que nós passamos a constatar aqui com relação à demografia chinesa, que essa taxa de crescimento vegetativo, essa diferença entre número de nascimentos e número de óbitos, né, ela vem decaindo. O intenso crescimento da população chinesa vem sendo controlado desde 1979 com a política que estabeleceu o limite de um filho por casal, né? E que durou até 2015, né? Quando foi extinta, devido à constatação do governo. O que o governo constatou? O governo observou que estava tendo uma tendência de envelhecimento da população. E claro, né, se está tendo uma tendência de envelhecimento da população, se ele continuasse com essa política, iria ter dificuldade mais à frente encontrar o que? Força de trabalho, né? A população econômica, isso ia ter impacto na população economicamente ativa. Isso iria ter impacto na população economicamente ativa, no que tange a questão da força de trabalho, no que tange a ter pessoas aptas, né, para trabalhar, e impacto também na parte de previdência, ou seja, na parte também de recursos destinados à saúde desses idosos, tá? Que exige um cuidado especial em decorrência da sua idade. Tranquilo? Então, olha só. Em médias anuais, no período de 1975 a 1985, esse crescimento era de 1,4%. Caiu para 1,3% entre 1985 e 1995, para 0,9% entre 1995 e 2000 e para 0,7% entre 2000 e 2005. Em 2017, a taxa de crescimento vegetativo, ou seja, a diferença entre o número de nascimentos e o número de óbitos, essa taxa de crescimento vegetativo anual prevista era de aproximadamente 0,41%. Então, olha só, num país onde predomina a população rural e o trabalho masculino é mais valorizado, tornaram-se comuns, né, os casos aí de infanticídio. Olha só, gente. E infanticídio no caso feminino, né? Infelizmente a China tem esse lado triste aí, essa baixa valorização da figura feminina, né? Inclusive, né, em decorrência dessa contenção da população, quando há casos, né, de quando se identificava que a pessoa ia ter uma menina, né, então já procurava-se logo abortar, né, porque não desejava ter essa menina, né, exatamente em decorrência de se valorizar mais a figura, né, o filho, né, do sexo masculino. E aí, veja só, isso mais à frente provocou o quê? Isso provocou um problema grande com relação à demografia chinesa, que é a dificuldade que muitos homens têm em casar, em conseguir uma parceira. Exatamente em decorrência, né, do fato de existir um grande número, um número a mais de homens em relação a mulheres. Tá? E aí há essa dificuldade, né? Dificuldade tamanha que lá já se constatou, sabe o que? Lá já se constatou-se, né, o desespero de alguns sequestrarem meninas, né? Sequestrarem mulheres, exatamente para ter
uma parceira, né? Ou seja, algo insano, impensável, né? Que mostra desespero. Tá? No nosso slide seguinte, né? O que nós podemos observar com relação à população chinesa? Nós nos deparamos agora com um ranking, né? Um ranking aí referente a 2019 e um ranking referente a 2022, tá? E aí, veja bem, gente, olha só. Por que 2019? Por que 2022? Porque, apesar da aula ser sobre a China, eu queria destacar também a população do Brasil, né? As mudanças de posição. Então, com relação ao ranking aí de 2019 e 2022, você vê que a China ela está aqui inalterada. Inalterada, como assim? A sua posição. Ela, tanto em 2019 quanto em 2022, ela ocupa aí a posição de número 1. A posição número 1, é a maior população do mundo. Tá? A Índia também, tanto em 2019 quanto em 2020, ocupa a segunda colocação. É o segundo país mais populoso do mundo. E aí, com relação à Índia, eu quero chamar a atenção de vocês essa aproximação, né, com relação à população chinesa, né? Já está ficando bem próxima, né? População chinesa em 2022, 1,426 bilhão de habitantes. E a Índia, 1,412 bilhão de habitantes. Então, observe aí que a diferença está reduzindo, né? Tá ficando bem reduzida. Ok? Com relação ao mapa de 2019 e 2022, os Estados Unidos, né, está na terceira posição, tanto em 2019 quanto em 2022. Da mesma forma, a Indonésia, né, está na quarta posição. E aí, o que é que eu quero chamar a atenção? É o caso do Brasil. O Brasil, durante um bom tempo, o Brasil figurou, o Brasil, né, estava posicionado como o quinto país mais populoso do mundo. Em 2019, né, o nosso Brasil ele perdeu o seu posto, né, de quinto país mais populoso do mundo, ele perdeu esse posto exatamente para o Paquistão. O Paquistão passou a ser o quinto país mais populoso do mundo. E o Brasil caiu para sexto, né, isso nesse ano aqui de 2019. E aí, veja só, em 2022, olha o caso aqui do Brasil. O Brasil, que estava em 2019 atrás do Paquistão, agora, né, perdeu posição para a Nigéria, né? Perdeu posição para a Nigéria, ou seja, a Nigéria passou o Brasil em termos de população. Então, o Brasil, que durante um bom tempo figurou aí como o quinto mais populoso do mundo, aí em 2019 perdeu o posto para o Paquistão, caindo para sexto. Agora, em 2022, o Brasil cai mais uma posição, né? Ou seja, perde a sua posição de sexto mais populoso para a Nigéria, né? Agora, atualmente, o Brasil, ele é o quê? Ele é o sétimo país mais populoso do mundo, né? Eu queria chamar só a atenção de vocês com relação ao caso específico do Brasil. Mas, com relação ao nosso foco aqui em China, você vê que a China ela permanece aí na primeira posição, mas com o seguinte ponto, né? Com a seguinte observação. Se você observar aí esses dados da BBC, né, de 2022, você vê que a Índia ela está se aproximando cada vez mais da China. Ou seja, vai se concretizar o que os estudiosos, né, já vem afirmando, né, que logo, logo a Índia vai passar a China em termos de população absoluta. Lembrando que na Índia não teve essa política, né, do filho único, essa medida estatal que procurava conter o avanço populacional que houve lá na China. Né? A Índia não teve isso. E aí isso favoreceu muito, né, o crescimento chinês. Né? Ou melhor, isso favoreceu muito o crescimento indiano, né? Isso fazendo com que a Índia fosse crescendo a passos mais largos do que a China em termos demográficos. Tranquilo? No nosso slide seguinte, o que nós podemos observar? Olha só, no nosso slide seguinte, agora uma comparação específica entre China e Índia. Né? A Índia, na próxima semana, na próxima sexta-feira, né, nós vamos estar aqui abordando a Índia. E aí, veja só, gente, olha só,
né? Você vê aí, por exemplo, aqui em 2015, né? E aí, onde você observa esse azul mais claro, é a coluna referente à China. O azulzinho mais escuro é a coluna referente à Índia. Em 2015, olha só, 1 bilhão 390 milhões para a China, 1 bilhão 310 milhões para a Índia. Previsão para 2030. 2030 aí já é uma previsão. 1,440 bilhão para a China, 1,510 bilhão para a Índia. 2045, 1,390 bilhão para a China, 1,630 bilhão para a Índia. Até chegar aqui em 2060. A partir, olha só, a partir de 2030, passando por 2045 até 2060, você vê que a partir de 2030, o que acontece? A Índia ultrapassa a China em termos de população absoluta, né? Você vê aí, de acordo com esse estudo aí, né, lá dessa empresa de comunicação, né, esse canal alemão, né, a DW, eles constataram, né, a partir de análise de estudiosos, que a população indiana, né, a partir de 2030, vai ultrapassar a população chinesa. Isso é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aí com relação à comparação demográfica entre esses dois países. Ok? No nosso slide seguinte, nós temos, como você pode observar, em 2021, a China transformou em lei a regulamentação que autoriza casais a terem até 3 filhos, gente. Olha aí, passando aí do filho único, né? Agora em 2021, né? Ano passado, em 2021, a China transformou em lei, ou seja, ela regulamentou, ela transformou em lei a regulamentação que autoriza casais a terem 3 filhos em uma tentativa de aumentar o crescimento populacional que enfrenta queda desde 2017. Né? Crescimento populacional que enfrenta queda desde 2017. É exatamente esta medida, né, que a China, que as autoridades chinesas procuraram tomar, já que aquela medida, né, o baixo crescimento, a baixa natalidade chinesa, eles constataram que isso mais à frente iria, né, ou vai ocasionar o quê? O envelhecimento da população, tendo repercussão no quê? Tendo influência, né, no quantitativo da população economicamente ativa. Ou seja, reduzindo aquele quantitativo de pessoas que podem, que estão aptas a trabalhar no mercado de trabalho, a atuar no mercado de trabalho. Tá? E outro impacto onde é? Na Previdência. Outro impacto é na saúde pública. A questão de direcionar mais investimentos, né, para cuidar da saúde daqueles idosos. Né? Aquela quantidade enorme de idosos, né, que o país está surgindo no país. Né? Exatamente em decorrência das medidas que a China tomou, né, com relação ao seu crescimento demográfico. Olha só, em 2021, a China transformou em lei a regulamentação que autoriza, né, casais a terem 3 filhos em uma tentativa de aumentar o crescimento populacional, que enfrenta, né, queda desde 2017. Esse crescimento populacional enfrenta queda desde 2017. E aí a medida havia sido anunciada, né, em maio deste ano, né, no caso aí de 2017,
mas só agora foi transformada em lei. Na década de 1970, a China ela adotou a política, né, do filho único por casal para tentar controlar a alta taxa de natalidade naquela época. Então o país abandonou essa política, né, em 2016, substituindo-a por um limite de 2 filhos, né? Mas isso não foi o suficiente para levar a um aumento sustentado de nascimentos. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos avançar? Podemos seguir em frente? Então, olha só, gente. No nosso slide seguinte, o rápido envelhecimento ameaça transformar, o rápido envelhecimento ameaça transformar a passos largos a China em uma sociedade idosa, né? Em uma sociedade idosa. É um problema comum, e isso é um problema comum a outros países prósperos, né? Mas que a segunda maior, ou melhor, isso é um problema comum em outros países, né, que são mais prósperos, né, do que a segunda maior economia do mundo, né? Ou seja, mais próspero do que a China. E confronta aí com um PIB per capita, ou seja, um PIB por cabeça, muito mais baixo e com um sistema de previdência social que ainda tem muitas carências. Então, traduzindo aqui, esse problema aí do envelhecimento populacional, né, envelhecimento populacional que ameaça transformar a China em uma sociedade idosa, esse problema também é observado em outros países, né, inclusive países mais prósperos, né, mais ricos, né, do que a China, né? Vamos dizer assim. Mas a China não é a segunda maior economia do mundo? Não, mas o que nós estamos destacando são países que oferecem melhor condição de vida, né, para a população, né? Ou seja, que a população tem melhores condições de vida. Então, esse problema do envelhecimento populacional ele é observado, inclusive, em outras nações, né? Em outras nações consideradas mais prósperas do que a China, tá? Já que a China, né, embora seja a segunda maior economia do mundo, ela confronta um PIB per capita muito mais baixo, ou seja, o PIB per capita da China, a renda per capita da China é muito mais baixa do que determinados países, né? No caso da Europa. E aí, detalhe, né? A China ela ainda apresenta um sistema de previdência social que tem muitas carências, ok? Ou seja, se outros países mais prósperos vão ter problema com esse envelhecimento populacional, outros países que oferecem melhores condições de vida para a sua população vão ter problemas com esse envelhecimento populacional, imagina o caso da China, né? Que já apresenta esses problemas, como um PIB per capita, né? Um PIB por cabeça, uma renda per capita baixa, e já apresenta carências aí em seu sistema de saúde. Então lá é que o problema vai ser maior mesmo, né? Entenderam? Então, olha só. Em boa medida, a China havia baseado o sucesso aí de seu desenvolvimento econômico das últimas 4 décadas em uma abundante força de trabalho, né? Então, veja só, né? E o sucesso aí desse crescimento econômico chinês, em boa medida, a China havia baseado o sucesso de seu desenvolvimento econômico das últimas 4 décadas, em uma abundante força de trabalho, né? Uma força de trabalho muito jovem e com salários baixos, tá? O que dava grande competitividade, né, às fábricas na faixa litorânea do país. Observe que a China ela tinha tido todo esse sucesso, ela tinha tido todo esse desenvolvimento econômico de destaque nas últimas 4 décadas, né? Desde que Deng Xiaoping assumiu lá o poder e aí implementou uma série de medidas, tá? Devido ao quê? Devido ao fato dela apresentar uma força de trabalho muito jovem, né? Ou seja, grande quantidade de jovens para trabalhar
E, além do mais, jovens que se submetiam ao trabalho, né, se submetiam a trabalhar com salários baixos, tá? Recebendo salários baixos. E isso dava grande competitividade, né, às fábricas chinesas, né, fábricas localizadas no litoral da China. Então, era o chamado dividendo demográfico, né? Era o chamado dividendo demográfico. Tá? Agora, né, essa China vislumbra aí no horizonte a escassez de mão de obra e a necessidade de adaptar. Observe, olha a consequência, né? Olha o problema que a China pode enfrentar. Olha só. Atualmente, essa China vislumbra aí no horizonte a escassez, né? Ela já prevê essa escassez de mão de obra e a necessidade de adaptar sua economia e suas infraestruturas a uma população de idosos. Né? A uma população de idosos. Aí foi consequência dessa política aí do filho único, né? E poderia ter sido contida ainda na década de 90, né? Talvez se eles tivessem feito isso, esse problema que eles estão observando, né, que vai ocasionar, poderia ser diferente. Tranquilo? No nosso slide seguinte, né, observe aí, né, uma amostra aí da população chinesa, né? População chinesa aí que se destaca exatamente por ser essa população que, em termos absolutos, é a maior do mundo, mas, como nós já relatamos anteriormente, devido à política do filho único, devido a essa ação por parte do Estado na vida, né, das pessoas, com relação, né, à construção familiar das pessoas, né, vai ocasionar aí determinados problemas, como a possibilidade aí da escassez de mão de obra, tá? E uma grande quantidade de idosos, né? E aí ela vai ter que direcionar recursos, né? Vai ter que direcionar ações exatamente, né, com relação a esses idosos, né? Com relação à saúde desses idosos. Olha só, o país mais populoso, ou seja, no caso, a China. Agora vamos observar mais especificamente, né, mais detalhadamente, algumas características. Vejam só, por exemplo, a divisão entre homens e mulheres. Né? Como nós já destacamos aqui, devido a uma questão cultural, a China ela valoriza mais o quê? Ela valoriza mais a figura do sexo masculino, tá? E aí, infelizmente, né, até com verificou-se tragédias, né, atos de desumanidade, como foi a ocorrência de infanticídios e infanticídios com relação a figuras, né, do sexo feminino, né, já que quando se sabia que iria ser uma menina, né, e já procurava-se logo, infelizmente, né, matar a criança, né, infelizmente, algo horrível, tá? Então veja só, isso ocasionou o quê? Isso ocasionou um maior percentual, um maior quantitativo da população masculina. Então, olha só, de acordo aqui com esses dados, né, de acordo aqui com esse estudo, tá, nós podemos observar que a população masculina ela beira aí em torno de 686,9 milhões de habitantes. E a população feminina, 652,8 milhões de habitantes, né? Dá mais de 32 milhões de homens, né? Ou seja, dá mais de 32 milhões de homens acima das meninas, né? Em termos quantitativos. Tá? Ou seja, esse dado aqui, né? Calcula-se que é entre 2001 e 2010. China dobrou a população em 50 anos. Entre 2001 e 2010, o aumento populacional do país foi de 73,9 milhões de habitantes. Tá? Outro ponto que chama a atenção é exatamente a questão da urbanização. Analisar, né, a quantidade de pessoas que vivem na área rural e que vivem na área urbana. Com relação a gênero, nós constatamos que
a maior parte da população chinesa é formada por homens, né? 51,3% e 48,7% por mulheres. Então, a maior parte, em termos de gênero, a maior parte da população chinesa é representada por homens, tá? Exatamente em decorrência dessa valorização, essa questão cultural em que se valoriza mais a figura do sexo masculino. Em termos de urbanização, aí nós podemos constatar o quê? Nós podemos constatar uma crescente urbanização, ou seja, um crescente aumento da população urbana em relação à população rural. Se nós observarmos em 1990, a população urbana ela era em torno de 26,4%. Muito pouco, né? Apenas 26,4% da população vivendo nas cidades. Já em 2010, inclusive esse dado aqui, ele é de 2010, né? Dado aí que mostra esse quantitativo de homens a mais que mulheres. Já em 2010, com relação à população urbana, com relação à urbanização, você vê que essa população urbana cresce bastante, né? Ela chega a 49,7%, né? Ou seja, significa dizer que 49,7% da população vive na área urbana, né? Vive em cidades. Isso em 2010. Atualmente, em 2022, com certeza já chegou, né? Já ultrapassou. Ok? Tranquilo? Alguma pergunta? Professor, esse campo, né? Essas colunas aí referente à idade. A idade, olha só, o que nós podemos observar? De acordo aqui com a nossa legendinha, olha, onde você vê esse azulzinho mais claro, né? Mostra o quê? Mostra a população de 0 a 14 anos. Esse verdinho significa de 15 a 64 anos. E este cinza de 65 anos ou mais. E aí você vê, por exemplo, em 1950, vamos chamar aqui a atenção de vocês para a população idosa. Olha só a população idosa. Muito pouca, né? Muito pequena. Essa parte que está aqui lá no topo. Observe que é bem estreitinha, né? A faixa relativa à população idosa. Já em 2010, olha o quanto a população idosa cresceu. Olha o quanto o envelhecimento populacional está se destacando aí na China. Estão observando? Então é por isso essa ação, né, essa medida, né, de buscar, né, ou seja, pôs fim à política do filho único, então por isso essa medida, né, de estimular até mesmo a população a ter filhos, né, exatamente prevendo um problema que pode ocasionar aí na população economicamente ativa, ou seja, na questão da força de trabalho. Tranquilo? No nosso slide seguinte, olha, China distribuição populacional. E aí, olha só, gente, lembra daquilo que nós falamos lá no início, que a China é a parte mais desenvolvida, né, a parte que tinha maior concentração industrial, era exatamente a China Oriental. E aí, nessa China Oriental, olha só, essa parte aqui, nós podemos observar que é exatamente a China, onde a densidade demográfica é mais elevada, né, onde vive a maior parte da população. Né? Ou seja, essa parte que você observa aí, olha só, essa parte aqui é exatamente a parte mais ocupada pela China, que de acordo aqui com a nossa legenda, onde você vê aqui o lilás, né, significa dizer que ali a densidade demográfica é bastante elevada, né, acima de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Onde você vê aqui esse vermelhinho, significa dizer 50 a 100 habitantes por quilômetro quadrado. E onde você vê o branco, né? Esse amarelo bem clarinho e esse outro amarelo, isso mostra as áreas menos ocupadas do território chinês. E as áreas menos ocupadas do território chinês, exatamente essa porção aqui, ó, essa porção oeste. A China Ocidental, olha aí, essa porção aqui. Você vê que ela é formada mais, ó, por essa partezinha clara, olha aí, abaixo de 1 habitante por quilômetro quadrado. E essa parte amarela, ó, essa parte amarela significa dizer
que esta área onde existe esse amarelo tem de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, com relação ao mapa China, distribuição populacional, você vê que a maior parte da população da China ocupa a chamada China Oriental, né? Ok? No nosso slide seguinte, aproximadamente 90% dos chineses concentram-se na parte oriental. Olha, é muita gente, galera. É um percentual muito considerável, né? Ou seja, 100% é o total. 90% está na parte relativa à China oriental, a parte à direita, a parte leste. Apenas 10% está lá na parte ocidental. Então, isso deve-se o quê? Aproximadamente 90% dos chineses concentram-se na parte oriental. Né? Isso deve-se, olha só, essa parte oriental apresenta, tem boa fertilidade do solo, a disponibilidade de água, a facilidade proporcionada pelas vias de transporte fluviais. Isso sempre favoreceu a ocupação desta área. Tá? E aí, as duas cidades mais importantes, né, são Xangai, uma das mais populosas do mundo, e Pequim. Pequim também é chamada de Beijing. Toda vez que eu ouvi falar, na China, lá em Beijing, Beijing é o mesmo que Pequim, que é a capital da China, né? Capital federal, vamos dizer assim. Tá? A porção ocidental, ela apresenta grandes vazios, como nós observamos no mapa, aqueles vazios lá na porção ocidental. Né? Isso deve-se ao quê? Ao maior rigor do clima e do relevo. Significa dizer que esta área que nós observamos aqui, olha só, esta área, né, é uma área que o clima não é favorável à ocupação, clima desértico, afinal, inclusive, aí existe deserto, né, o deserto de Gobi, deserto de Taklamakan, assim como o relevo, né, relevo acidentado, isso dificulta, né, a ocupação por parte da população. Okay? Aproximadamente 49% dos chineses vivem no campo, né? Mas o crescimento do país tem acelerado a migração para áreas urbanas. Então, isso significa dizer que a China já tem a maior parte de sua população vivendo nas cidades, né? Já que 49% dos chineses vivem no campo, o restante vive nas cidades. A população chinesa é constituída de 56 etnias, galera. 56 etnias, né? Ou seja, uma população bastante diversificada, né? E aí tem costumes e estilos próprios de vida, né? Onde 92% pertence à chamada etnia Han, que é a maioria, né? A etnia Han é a etnia que predomina, né, quando você analisa a população chinesa. 92% dessa população pertence à etnia Han. Os 8% restantes são compostos aí por tibetanos, mongóis, manchus, uís, chuans e uigures, né? Estes uigures vêm enfrentando grandes problemas devido à discriminação, né? Eles, embora vivam na China, mas eles têm um comportamento, religião diferente aí do restante da população, né? Diferente da maioria da população, ou seja, o grupo Han. E aí esse grupo Han, por ser mais numeroso, né, eles se acham aí no direito, né, de confrontar os diferentes, né, se acharem superior aos diferentes. Então, alguns destes grupos étnicos minoritários, né, reivindicam independência, como é o caso aí dos tibetanos, né, no Tibete, os uigures, né, lá em Xinjiang, né, Xinjiang, e os mongóis, né, da Mongólia interior. E aí o Estado chinês reprime, viu? Reprime com veemência, né, esses movimentos. Tá? O idioma chinês tem muitos dialetos, né? No entanto, o governo chinês tornou oficial o dialeto mandarim. Né? Então, o mandarim é o oficial lá na China, né? A língua oficial da China. E é falado exatamente por aproximadamente 70% da população chinesa.
Muita gente no mundo fala mandarim, viu? Porque, mas é só a China, é mais a quantidade de pessoas que existe lá na China. Tá? Na China, a maior parte da população segue os sistemas filosóficos religiosos do taoísmo, do budismo e do confucionismo. Né? São os sistemas filosóficos religiosos, né, que a população chinesa segue. E agora nós temos aqui uma questãozinha, né? Uma questão que diz o seguinte: existem na China inúmeros grupos étnicos que se dividem em mais de 56 agrupamentos diferentes. No entanto, o maior deles é o povo, lacuna, né? Lacunazinha aí para nós completarmos, com cerca de 90% da população total da China. A presença desses grupos em um mesmo território foi marcada por alguns conflitos. Então, não esqueça que a presença desses grupos em um mesmo território foi marcado por alguns conflitos e pela rivalidade, né? Fatos que têm sido controlados pelo governo. A alternativa que preenche corretamente a lacuna e que corresponde à maior etnia chinesa é, gente, sem dúvida, como nós já destacamos no slide anterior, a maior etnia chinesa, lembrando que a China é bem diversificada, mas existe um grupo, né, populacional que tem maior quantidade, que representa a maior etnia. E essa maior etnia é representada, ou seja, como nós destacamos anteriormente, cerca de 90% da população pertence a esse grupo, né? Han. Tá? Então, a maior, ou seja, existem na China inúmeros grupos étnicos que se dividem em mais de 56 agrupamentos diferentes. No entanto, o maior deles é o povo Han, com cerca de 90% da população total da China. Tranquilo? Olha aí, protestos em Londres, né, Inglaterra, contra a repressão política, né? Que coisa triste, né? Protestos em Londres, né? Os chineses que conseguiram sair, né, e aí em Londres fazendo protesto contra a repressão política na China e pela independência do Tibete, ou seja, os tibetanos também desejam essa independência, desejam um país, né, desejam se tornar independente da China. Outra questão aí, a questão de número 7. Questão 7. Então, olha só. A China, desde meados dos anos 70, tem passado por grandes transformações sociais e econômicas. Todas as alternativas apresentam características da China atual, exceto, então todas as alternativas apresentam características da China atual. Menos, né, ou seja, exceto, vamos lá, será que é a letra A? A China permanece oficialmente socialista. E o Partido Comunista continua a exercer o controle do poder no país. A propriedade do Estado continua marcante, apesar da expansão dos setores cooperativistas e privados. Letra C. Os ramos vitais da indústria, os bancos, as ferrovias, as telecomunicações e o setor energético continuam sendo controlados pelo Estado. Até aí tudo bem. O setor agrícola permanece intocável. Intocável? E não foi afetado pelas medidas de modernização da economia de mercado. Será que não, gente? Será que a agricultura, o setor agrícola, será que o agronegócio, né, a agricultura de ponta, não chegou lá pela China, não? Letra E. O sistema econômico continua planificado e centralizado, embora este último aspecto tenda a ser descaracterizado. Então, gente, olha, a China, desde meados dos anos 70, tem passado por grandes transformações sociais e econômicas. Todas as alternativas apresentam características da China atual, exceto a letra D, galera. O setor, ou seja, essa letra D não existe. O setor agrícola permanece intocável? Não, não permanece intocável, né? E não foi afetado pelas medidas de modernização da economia de mercado. Ele foi afetado, sim, pelas medidas de modernização da economia de mercado. Então, a alternativa que responde à nossa sétima questão é a letra D. D de dado. Ok?
Oitava questão. Oitava questão diz o seguinte: o principal articulador do atual modelo econômico chinês argumenta que o mercado é só um instrumento econômico que se emprega de forma indistinta tanto no capitalismo como no socialismo. Porém, os próprios chineses já estão sentindo na sua sociedade o real significado, né? O mercado não é algo neutro ou um instrumental técnico que possibilita à sociedade utilizá-lo para a construção e edificação do socialismo. Ele é, ao contrário do que diz o articulador, um instrumento do capitalismo e é inerente à sua estrutura como modo de produção. A sua utilização está levando a uma polarização da sociedade chinesa. Ou seja, a sua utilização está levando a uma polarização da sociedade chinesa. No texto, as reformas econômicas ocorridas na China são colocadas como antagônicas à construção de um país socialista. No texto, as reformas econômicas ocorridas na China são colocadas como antagônicas, tá? Ou seja, opostas à construção de um país socialista. Nesse contexto, a característica fundamental do socialismo, a qual o modelo econômico chinês atual se contrapõe, é, olha só, nesse contexto, a característica fundamental do socialismo, a qual o modelo econômico chinês atual se contrapõe, é letra A, desestatização da economia. Letra B, instauração de um partido único. Letra C, manutenção da livre concorrência. Letra D, formação de sindicatos trabalhistas. Ou letra E, extinção gradual das classes sociais. Gente, é claro que é a letra E, gente. Extinção gradual das classes sociais, né? Essa é a característica fundamental do socialismo, a qual o modelo econômico chinês atual se contrapõe. Letra E, extinção gradual das classes sociais. Tá? Temos mais uma questão? Temos aqui mais uma questãozinha, né? Dentre as inúmeras medidas tomadas para solidificar os fundamentos de um socialismo de mercado, a criação das zonas econômicas especiais, ZEE, na China, pode ser considerada aquela de maior impacto. Sobre as ZEEs, marque verdadeiro ou falso. Será que com relação às ZEE estão próximas ao litoral e são demarcadas pelo governo, sendo que nelas é permitida a entrada do capital internacional? Perfeito, gente. Aqui é verdadeiríssimo. Letra B. Possibilitam que os investidores estrangeiros se beneficiem da mão de obra barata e disciplinada, dos incentivos fiscais e da aproximação com o maior mercado em potencial do mundo. Texto lindo, gente. Perfeito, né? Verdadeiro também. E a terceira afirmação. Foram inicialmente áreas de segurança máxima criadas por Mao Tse Tung. Não, aqui, segurança máxima a gente já pode descartar, né? Tá? É falsa. Foram criadas pelo Tratado de Pequim. Também, olha só, Tratado de Pequim, século XIX. ZES, final do século XX. Então já podemos considerar como falsa, tá? E agora, gente, antes de finalizar aqui a nossa, nós temos aqui uma atividade para casa. Estão observando aí a questão número 1? Nós temos uma atividadezinha para você aí fazer em casa. Nessa número 1, que destaca aqui a cultura chinesa sempre foi motivo de estudos, haja vista as grandes contribuições que trouxe à humanidade, tais como a invenção do papel, da bússola e da pólvora. Então, baseado nesse textinho aí, ó, tem as letras, né? Tem a letra A, que você vai responder, e tem a letra B, que também você vai buscar a resposta. Você vai ter muito tempo para pesquisar sobre isso. Tranquilo? Então, finalizando aí com a nossa atividade para casa, eu finalizo também hoje o nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Por hoje é só, tá? Sexta-feira, próxima semana tem mais. E até o nosso próximo encontro, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.